Olá, tudo bem? Se tu não me conhece, eu sou o Maicon, eu sou pastor, sou teólogo, trabalho com aconselhamento e aqui a gente comenta sobre vida cristã, como viver a vida cristã de forma piedosa ou tentar pelo menos, né? Então, seja muito bem-vindo, mais um vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre algum tema da vida cristã. Eu quero falar um pouquinho sobre o culto familiar. E por que eu quero falar isso? Porque tem muita gente me perguntando sobre esse tema. Tem muita gente perguntando e eu tomei nota aqui de alguns pontos que eu quero tratar e eu acho que será muito bom. Primeira coisa é sobre a necessidade da Bíblia em casa todos os dias. Para isso, eu acho que o texto mais conhecido, talvez mais lido quando vai se falar sobre esse tema, seja Deuteronômio 6, né? Olha só o que fala o texto aqui. Deuteronômio 6 diz assim, versos do 4 é o mais conhecido de Deuteronômio, eu acredito. O escuto de Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Aí do verso 5 ao verso 8 vai ser como que Israel vai lidar com essa exclusividade de Deus. Então vamos lá. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Primeiro e principal mandamento, né? Jesus fala sobre isso e esse é o texto. Verso 6. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Ou seja, não basta ser algo aparente, tem que ser interno. Adiante, versículo 7. Você as inculcará a seus filhos. Olha só, então, você tem que ter a palavra de Deus. Primeiro, Deus é exclusivo na tua vida. Primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim. Portanto, ame ele acima de todas as coisas. Como você faz isso? Amando ele no seu coração. As palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. É algo íntimo. Tu primeiro ama a Deus no seu interior. Você se certifica de amar a Deus. E aí sim, em consequência, você ensina, pastoreia a sua família. Versículo 7. Você as inculcará a seus filhos. E delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deverá amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Ou seja, na mão, como atitude, aquilo que você faz, e entre os olhos, a tua cosmovisão, os teus princípios, as tuas motivações. Tudo isso relacionado com a lei do Senhor no teu coração e, além disso, ensinando a sua família. Por isso, você as inculcará. O que é inculcar? É você martelar, sabe? Insistir, fazer seguidamente a ponto de gravar aquilo ali na criança ou nos seus filhos. A forma de fazer isso é quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. O que é isso aqui? A ideia de que seja constante, né? Algo contínuo. Então, é necessário que se tenha a palavra de Deus em casa todos os dias. Você deve ensinar na sua casa a palavra de Deus, inculcar a palavra de Deus nos seus filhos, no seu marido, na sua esposa, e um ensinando ao outro, discipulando e por aí vai. Com uma ênfase na responsabilidade do homem na casa, ok? Mas temos que ter Bíblia em casa, ok, vimos isso. Além disso, esse tem que ser um ensino diário, né? Tem que ser quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Tu vai ler Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, Deus está falando a Josué também que ele deve meditar nas palavras da lei permanentemente, ou seja, algo constante, contínuo. Esse ensino diário da lei, da palavra de Deus. Isso só estou citando 2 textos do Antigo Testamento, fora todo o restante das Escrituras, que terá isso também aparecendo como sendo algo rotineiro, contínuo. Então, se nós somarmos palavra de Deus, ok, todos os dias, tá. Como que a gente faz isso? Qual a melhor maneira? Culto caseiro, culto familiar. Eu acredito que seja a forma mais prática, a forma mais piedosa de fazer isso. É você fazer um culto com a sua família em casa todos os dias. Afinal, a Bíblia deve ser ensinada todos os dias. É isso que nós acabamos de ler aqui. Então, esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, tem que ter Bíblia em sua casa. Segundo, tem que ter a Bíblia todos os dias em sua casa. E, somando isso, dá o culto caseiro, né? Que eu acredito seja a melhor forma de praticar isso aqui. Em terceiro lugar, como fazer isso?
E aí muitos perguntam, de que forma se faz isso? Como que nós... É o culto igual na igreja? Não é? O que que muda? O que que nós podemos adaptar? O que que não? E várias perguntas me fizeram sobre isso, e eu respondo da seguinte forma. O que que é necessário no culto? Para ser culto de fato, o que que precisa ter? E aí nós vamos ver, alguns vão seguir o princípio regulador do culto, outros mais abertos vão ter outros elementos no culto, mas vamos enxugar isso ao mínimo. O que que se precisa? Precisa que haja palavra, precisa que haja oração e precisa que haja louvor. Esses três é o mínimo para ter um culto. E aqui eu estou mencionando como que eu faço na minha casa, ok? Eu faço da seguinte forma, nós temos 4 elementos no culto. Palavra, um devocional, oração e louvor. Esses 4 elementos é o que nós praticamos na minha casa. Eu acredito que é uma boa medida. No final desse vídeo aqui eu vou largar bem rapidinho uma gravação que eu fiz de um culto. Assim, nada programado, eu simplesmente resolvi pegar o telefone, vamos fazer o culto e eu vou gravar como nós estamos fazendo. E aí, tu vai ver, eu vou largar ali, eu vou avançar um pouquinho a velocidade, porque senão vai ficar muito longo, mas tu vai ter uma noção já de como a gente faz o culto e como é algo rotineiro, sabe? Algo que nós praticamos no dia a dia e não há nada de especial. Eu não tenho um púlpito na minha casa onde eu abro a Bíblia e explico a palavra de Deus e dou aplicações num sermão de 3 pontos. Não, nada disso. É leitura da palavra, uma rápida explicação ali de alguma coisa ou outra no texto. A gente lê um devocional, depois disso nós oramos e nós cantamos. Simples, coisa mais simples. Por quê? Porque eu tenho crianças e elas precisam entender o que está acontecendo. O que muda do culto da igreja? Do culto na igreja, com a igreja reunida? Porque na igreja tem outros elementos a mais, por exemplo, e que são necessários, oferta e ceia. Nós não tiramos oferta em casa. Eu não passo com a salva ali, eu não tenho um gasofilácio em que nós ofertamos, não tenho isso. E também a ceia, por quê? Porque a ceia é com a igreja reunida. A ceia não é somente minha família. A ceia é a minha família com outras famílias. É isso que forma a igreja, né? O diferente. Então, por isso, nós não fazemos em casa. Há casos de exceção? Eu acredito que há. Eu acredito sim que há. Mas não é o nosso caso, então. Nós participamos da ceia, comemos o pão, bebemos o vinho, junto com o povo de Cristo. E em casa nós não fazemos todos os dias. E aí surgem algumas perguntas que me fizeram, além dessas que eu já mencionei, que são... E aqui eu resumi, tá? Mandaram várias perguntas para mim, mandaram várias, e eu tentei reduzir elas a 4 perguntas. 4 perguntas, e eu acho que eu consigo abranger, pelo menos de uma forma genérica, de uma forma generalizada, as perguntas que me mandaram. Então, vamos lá. Tem alguma ordem? Não. Não há uma ordem específica. Não tem que ser primeiro uma oração, depois isso, aquilo outro. Não. Nós iniciamos aqui em casa com a palavra. Nós iniciamos com a palavra, por quê? Porque nós iniciamos ouvindo a palavra de Deus, ouvindo Deus falar. E o culto, ele é uma resposta a isso. Por causa disso, aqui em casa nós tomamos o costume. Então nós temos o hábito de ler a palavra de Deus. Nós lemos 4 capítulos. Se tu pegar essa medida, 4 capítulos todo dia, tu tem 10 meses para terminar a leitura, se tu seguir todos os dias, ok? Se tu iniciar dia 1 de janeiro, lendo 4 capítulos todo dia, no dia 31 de dezembro tu terá terminado a tua leitura bíblica. Pastor, eu não consigo, vai ter um dia ou outro que eu vou falhar. Sim, eu sei, aqui também tem às vezes. Calma. O que se faz? É para isso que tem esses 2 meses no final, para tu queimar uma gordurinha ali. Atrasou um pouquinho? Não tem problema. Tu consegue terminar a leitura bíblica dentro de um ano, tranquilamente, sem desespero. Mas digamos que tu consiga. Já aconteceu na minha casa, nós fazemos o culto todos os no ano. Chegou em outubro, finalzinho de outubro, nós acabamos a leitura bíblica. Sobrou 2 meses. Nesses 2 meses, nós fizemos uma releitura do Novo Testamento. Ou seja, a gente leu a Bíblia um ano e durante o mesmo ano ainda lemos o Novo Testamento uma segunda vez. Isso é um aproveitamento enorme. Se tu fizer isso, tu terá uma leitura bíblica em família todo ano. Isso é essencial, isso é demais.
e eu posso confirmar para ti com base no que eu tenho vivido na minha casa. Nós fazemos isso já há uns 8, 9 anos e é sensacional. O resultado é devagar, é um resultado que não é rápido, não é instantâneo, mas ver a palavra de Deus se consolidando na vida das minhas filhas, na minha família, é sensacional. Eu acredito que para ti seja uma boa medida. Após a leitura bíblica e uma explicação de algum texto ou outro que eu faço, nós lemos o devocional. Eu uso um devocional todo ano. Ou seja, todo ano a gente lê um devocional para ter uma visão de outros sobre algum texto das Escrituras. Feito isso, nós oramos. Uma rápida oração, não é nada prolongado, a não ser no dia que nós praticamos o jejum. Nesse dia nós temos um período maior de oração. Feita a oração, nós cantamos. Tem que ter cântico. Não adianta você, eu tenho vergonha de cantar, aí eu só não canto, o resto tudo eu faço. Então não é culto. Culto tem que ter louvor, ok? O que acontece se você fizer isso? Você estará ensinando a palavra de Deus na tua família e você estará fazendo isso todos os dias, diariamente, como a Bíblia manda. Ou seja, nada mais do que obedecendo às Escrituras. Outra pergunta que mandaram, e culto com crianças? Você faz, como é que tu explica? É uma leitura normal da Bíblia? Tem alguma leitura mais lúdica? Atualmente nós estamos fazendo só a leitura bíblica, mas o que eu faço? Eu tento tornar a leitura mais agradável. Às vezes, dependendo se é uma narrativa com a pessoa má, ou dependendo da situação na Bíblia, eu faço vozes diferentes. Quando é genealogias, geralmente o pessoal cansa, né? As genealogias é chato. Não é chato, só você não sabe ler. A gente lê, a gente dá risada dos nomes, a gente fica fazendo piada, coloca esse nome nos teus filhos, e assim a gente vai lendo e vamos lendo. Quando tu vê, passou a genealogia e você leu super rápido. Então, em alguns momentos a gente tem algum devocional, alguma leitura rápida para minha filha menor, que ela tem 2 anos, e aí sim nós lemos um devocional infantil, algo que seja rápido. Criança não tem muita paciência de parar e ficar escutando, então nós lemos algo rápido para ela, na linguagem dela. Você vai ver na gravação que eu fiz essa, que eu vou pôr no final, que neste culto nós nem lemos nada para ela, e ainda assim ela ficou paradinha escutando. Em alguns momentos ela dá uma levantada, ela quer sair, a gente chama a atenção dela de novo. A gente pede para ela ficar sentadinha, ela volta, ela senta e ali ela fica. Bem simples, coisa mais simples do mundo. Então vai a teu critério. Quer ter um período de leitura para a criança? Faça, não tem problema nenhum. Desde que você vá inculcando nela a palavra de Deus e lendo as Escrituras para ti e para os demais. Terceira pergunta, como explicar às crianças? Então, eu procuro pegar o texto que nós lemos e explicar de uma forma que seja bem coloquial, uma forma que seja bem pobre, até mesmo. Eu não tento trazer muito termo teológico, eu não faço uma explicação muito abrangente, porque a criança ela tem uma atenção, mas a atenção que ela mantém é rápida. Eu não posso ficar me prendendo muito a explicações, até porque ao longo dos anos, fazendo isso todos os dias, em todos os anos, somado a isso, todo culto semanal em que a palavra de Deus já é explicada pela pregação, isso vai consolidar na criança. Não precisa todo dia eu ficar explicando minuciosamente o texto. Então eu faço uma rápida explicação com termos simples, termos que sejam fáceis de entender e que elas não vão começar a achar tedioso ou maçante, cansativo. E outra pergunta é com relação ao horário. O que horário você faz? Você geralmente tem um horário específico? Não, faz quando dá? Na nossa casa, nós já tentamos de todos os horários possíveis. Todos que tu imaginar, nós já tentamos. Já fizemos culto à noite, já fizemos logo após o almoço e fizemos pela manhã. Nós já tentamos de tudo. O que acontece? Para nós, na nossa realidade, de manhã cedo, o culto é uma das primeiras coisas que nós fazemos em casa. Por quê? Primeiro, porque eu acho que cedo de manhã é mais tranquilo. Eu acredito que quando a Bíblia fala de entregar as primícias para Deus, nós devemos tornar isso prático, né? Nós devemos aplicar a Bíblia a nós. Quando a Bíblia manda entregar as primícias, uma delas, eu acredito que seja uma das primeiras coisas do dia, fazer isso logo de manhã, fazer cedo pela manhã,
o culto e iniciar o culto com a palavra de Deus é bom demais. Terceira razão, porque de manhã cedo as minhas filhas, elas acordaram, mas elas ainda não enfiaram o dedo na tomada, sabe? Não estão ainda elétricas, não estão pilhadas, não estão querendo subir árvore, descer muro, fazer isso e aquilo. Elas ainda estão quietinhas. Nós descemos, elas fazem o mamá para elas tomarem o Nescauzinho que elas tomam ali. Nós sentamos na sala, nisso eu já passei café, minha esposa e eu tomamos um café de manhã, um cafezinho preto sem açúcar, e nós fazemos o culto. Para nós, deu muito certo. E eu acredito que seja um dos melhores horários, porque é muito fácil você deixar por fim do dia e geralmente ou seguidamente acontecerá algo, um imprevisto, um cansaço, algo que te impeça de fazer o culto naquele dia. Então, geralmente nós fazemos pela manhã cedo, e nesse dia inclusive que você vai ver agora na sequência, foi um dos dias que nós não fizemos de manhã cedo. Minha esposa e eu tínhamos consulta médica, tivemos que sair cedo, demorou, a gente voltou quase meio-dia, então nós chegamos em casa, almoçamos, e após o almoço nós fizemos o culto. Você vai ver que já está um pouco mais, sabe? A gente já fica um pouco mais, porque depois do almoço já dá aquela bobeirinha. De manhã cedo é o melhor horário. Para nós, pelo menos, foi o que melhor se encaixou. Eu acredito que você analise aí a sua situação e aplica. O bom do culto familiar é isso, você consegue adequar ele à sua realidade. Mas o mais importante é, tenha a palavra de Deus todos os dias, inculque, ensine a criança a palavra de Deus todos os dias. Esse ensino precisa ser diário. Então, se você pegar Bíblia todos os dias e somar isso, o que dá? Eu acredito que um bom resultado disso seja culto familiar. E isso vem sendo praticado na história cristã, na história da igreja, há muito tempo. E não é nós que vamos inventar a roda agora, né? Então, fica aí algumas dicas para você, algumas respostas. E acompanhe o vídeo aí agora no final. É um culto que nós fizemos para você ver como não é nada muito sofisticado, não inventamos nada. A gente só senta, a gente para o que está fazendo, lê a palavra de Deus, canta, ora e continuamos nosso dia, tá bom? Fiquem com Jesus, assiste esse vídeo aí, eu vou botar ele mais acelerado para não te cansar, mas qualquer dúvida coloca nos comentários aí, vamos comentando e conversando sobre isso, eu quero te ajudar, eu quero que tu leia a palavra de Deus, eu quero que tu ensine as tuas crianças, os teus filhos, se tu tiver, e se não tiver, que tu possa ir se alimentando e sendo fortalecido pela palavra de Deus, para quando tiver, você ter melhores condições de inculcar nas crianças essa bendita palavra, a palavra de Deus, certo? Um abraço. Mo
Raízes. Boa. Naquele dia, esse ideal gasta as coisas como fosse mexer no auge de busca, e não ensinar no nazismo. Ele quer expandir as nações melhores dos Israel dos pais. Ele é um povo, espécie de Deus, de quatro dela. Então, saiu de vem, diversas gerações de e frente ao a inveja, julgar no coração da igreja. Não se encontra com as Israel, mas fundo do leste, de não ser um homem, deve ser continuado por meio do vento, pode pegar com o do verso, do que vai ser viagem. A vida se passa dos na verdade, permanente, seu povo foi deixado na Síria, na mesma Síria de não precisa, na mesma vida, por exemplo, isso aí liberdade do Deus, no sul. Mas isso não tem nada, e não dá, junto. Mas uma coisa que eu teve, porque a pessoa faz a nossa realidade. A nossa realidade. Ele tem que esse tipo de conteúdo, você já disse. Agora você vai ter mais fazer. Eu não tenho não fui lá, mas não dá isso. Agora você quer alguém mentir, faz de fazer. Ele é o Senhor, esse dia, o nosso lugar, não sei se a vida vai dar dia, para o beijo, em nosso lugar, em meu nome, e para nossa sorte, que ele está. Jesus está presente entre nós, Jesus está vivo, vem que é curado, vem mundo, e festa dominga. Jesus está presente entre nós, Jesus está vivo, seja nessa hora, seja nessa hora, no Espírito Santo, para o beijo, em nosso lugar, em meu nome, e para nossa sorte, que ele está. Jesus está presente entre nós, Jesus está vivo, vem que é curado, vem renovado, e festa dominga. Jesus está presente entre nós, Jesus está vivo, seja nessa hora, seja nessa hora, no Espírito Santo, seja nessa hora, seja nessa hora, no Espírito Santo.